Estamos no ar. Boa noite, investidores e investidoras de todo o Brasil. Nós estamos ao vivo aqui para fazer uma pergunta para você. Sua vida financeira começou de forma planejada ou foi um pouquinho conturbada? Nós vamos trazer esse e outros temas para nosso segundo Papo de Investidora. Nós estamos aqui com a Marina, com a Daniela, eu sou a Lívia e nós somos da Portfel. E eu vou falar um pouquinho sobre essa iniciativa maravilhosa que foi o Papo de Investidora. Foi a gente batendo um papo mesmo. Nós tivemos a iniciativa de trazer conteúdo dentro do mercado financeiro para criar esse canal direto de comunicação entre o investidor e nós, consultores, e também para poder falar com outros consultores. A gente foi até o tema da primeira live, né? Então, aqui a gente vem trazendo uma série de assuntos relevantes e eu espero que vocês gostem, porque hoje nós vamos falar de planejamento de investimentos, né? O planejamento financeiro. E para quem não conhece a Portfel, eu vou explicar um pouquinho sobre como a empresa surgiu, mas eu gostaria que você agora pegasse aí, já desse o seu like, pega o aviãozinho, manda para os seus amigos, para aqueles que já investem, para aqueles que ainda não investem, que você acredita que esse conteúdo aqui vai ajudar de alguma forma. A Portfel é uma empresa que cresceu, que está crescendo assim muito. Eu falo que ela já é a maior, se não vai ser a maior empresa de consultoria de investimentos do Brasil. E nós estamos muito felizes por estar aqui falando com vocês. A Portfel é uma empresa que ela nasceu com esse objetivo de desburocratizar a educação financeira e levar isso mesmo, espalhar esse conteúdo e esse conhecimento que ele é tão importante, que a gente acredita que até devia estar nas escolas, mas a gente vai espalhar isso para todo o Brasil. Nós temos uma equipe hoje já formada com 30 consultores, é uma empresa que tem um cadastramento na CVM, que é a autoridade hoje que regulamenta a nossa profissão, né, que regulariza todas essas empresas do mercado financeiro, que fala especificamente na parte de investimentos. E nós vamos bater um papo com vocês aí. Estou aqui hoje com a Marina Gabriela e a Daniele Porto, que são consultoras da Portfel. E eu sou a Lívia Henriques, eu sou consultora também, especialista na área de investimentos e seguros. E comecei minha vida financeira, acredito que como a maioria dos investidores, de forma um pouquinho conturbada. E se eu tivesse tido um planejador financeiro para me ajudar no início, eu não teria caído em algumas ciladas, teria me organizado e talvez começado a investir antes do que eu comecei. Meninas, se apresentem e vão trazer o conteúdo que vocês, assim, são especialistas, já têm uma experiência muito grande dentro do mercado. Fala um pouquinho. Acho que antes de mais nada, eu vou até atropelar a Dani aqui, pegando um gancho de algo que você falou aí que eu achei fantástico. Você falou que se você tivesse um planejador financeiro, você teria pulado algumas etapas ruins, algumas decisões ruins que você tomou. E eu acho muito engraçado que as pessoas acham que o planejamento financeiro é um serviço caro, né? E ninguém consegue enxergar o quanto as pessoas gastam dinheiro para produzir, para aprenderem a produzir dinheiro, né? A gente gasta muito dinheiro em escolas particulares para as crianças, a gente gasta muito dinheiro em faculdades, a gente gasta muito dinheiro em pós-graduação e tudo isso para aprender a produzir dinheiro. Mas a gente não tem coragem de gastar R$1 para aprender a cuidar desse dinheiro, a manter esse dinheiro com a gente. E eu já vi, Lívia, N clientes que sem o planejamento financeiro tomariam uma decisão errada a ponto de gastarem mais de R$200 mil a mais do que eles gastariam tendo um planejamento financeiro, né? Se eles não tivessem planejamento financeiro, eles gastariam cerca de R$200 mil a mais em algumas decisões financeiras. Então, o planejamento financeiro, gente, é muito barato. E assim como a Lívia falou, é algo que a gente deveria ver nas escolas, né? Mas a gente ainda não vê. A esperança é que daqui para frente as crianças tenham alguma oportunidade, coisas que a gente não teve. E a ideia é realmente trazer conteúdos para vocês, para que vocês aprendam aquilo que um dia ninguém ensinou para a gente, né? Nem nossos pais, nem professores, nem ninguém. Então, me apresentando, eu sou a Marina, né? Depois de tudo isso, né? Eu sou a Marina,
Sou planejadora financeira há mais ou menos 3 anos, também sou consultora de investimentos na Portfel e sou apaixonada em ajudar as pessoas a se planejarem, né, para o futuro, para a liberdade financeira, para realizar os sonhos delas e usar os investimentos a nosso favor. Gente, depois da apresentação dessas duas, né, maravilhosas aí, passou um filme aqui na minha cabeça, que eu me lembrei da época que eu comecei a trabalhar, e aí de toda a dificuldade que eu tive para administrar, né, meu primeiro salário aí. Então, assim, planejamento, gente, acho que todo mundo tem uma experiência para falar, né, do início aí, de como foi. Por isso que a gente decidiu fazer essa live. Eu sou a Dani Porto, né? Todo mundo aqui já é íntimo, já pode me chamar de Dani. Eu trabalho já tem de 14 para 15 anos, já que eu trabalho com atendimento ao cliente, voltado para essa parte de investimentos também, que eu trabalhei no banco. Eu trabalhei no banco por 10 anos. E lá no banco, uma das dificuldades que a gente tinha, né, era explicar, né, essa parte de planejamento para o cliente, porque às vezes o cliente usava o próprio limite do cheque especial, por exemplo, achando que era parte do salário dele. E isso, gente, isso acontecia demais lá, para a gente explicar para o cliente que o limite do cheque especial não faz parte do salário dele, por exemplo. Foi uma dos primeiros contatos que eu tive aí com essa parte de educação financeira, com essa parte de passar um pouco de conhecimento aí para as pessoas, né? Hoje eu trabalho na Portfel, sou consultora, sou registrada na CVM também, atendo também a parte de institutos de previdência, então eu tenho uma certa experiência, principalmente com servidor público. Então, se tiver algum servidor público aqui na live, manda pergunta, que eu consigo aí agregar um pouco com vocês. E hoje é isso, a gente está aqui para conversar sobre o início, né? Como que vai ser esse início. E o planejamento, ele é o início mesmo? Eu acredito que o planejamento, o que acontece? Acontece igual aconteceu comigo, né? Muitas vezes, para a pessoa ter consciência que ela precisa fazer um planejamento, ela já passou por algum tipo de dificuldade, né? Que foi o meu caso também. Eu tive meu nome sujo quando eu comecei a trabalhar, por isso que eu falei para vocês que passou um filme aqui na minha cabeça, porque eu também não sabia utilizar talão de cheque. Eu achava que eu poderia sair dando talão de cheque aí, que o dinheiro ia aparecer de algum lugar para pagar aquelas folhas de cheque. Então, assim, antes do planejamento, eu acredito que muita gente que procura esse planejamento profissional já passou por alguma dificuldade. Por isso que hoje, uma das coisas que a gente fala na educação financeira é que o início realmente tem que ser o planejamento, para você não passar por essa dificuldade, como eu passei um dia, né? Como acho que você também falou que passou, né, Lívia? Passei. Nossa, você falou aí que teve nome sujo e cheque. Tem gente aqui que nem conhece cheque, né? Nunca pegou um talão de cheque. A geração Z não sabe o que a gente está falando, mas eu vou explicar, gente. Antes, o cheque, você pegava o cheque no banco e você, ao invés de você, por exemplo, fazer um parcelamento no cartão, você escrevia manual, as parcelas ali no talão de cheque e comprava uma determinada coisa. Era muito utilizado para compras parceladas. E eu cheguei no início, eu emprestei cheque para amiga minha comprar um celular. E na época ela não me dava o dinheiro, na época o cheque compensava, batia na minha conta, e eu, estudante, voltava o cheque. Aí eu não cobrava dela aquela diferença da multa. Gente, eu já passei por cada Essa minha conta foi uma conta universitária, inclusive. A minha também. Então, esses foram um dos primeiros apertos que eu passei, né? E depois, quando veio o cartão de crédito, que a gente não sabe como utilizar o cartão de crédito de forma inteligente, a gente passa por outros apertos também passei por eles. E aí, Marina, na sua experiência, você passou por algo assim também na sua vida pessoal, ou você observa isso muito nos seus clientes? É uma pessoa que vem com esse viés de planejamento financeiro mais do berço, dentro de casa? Porque a minha vida financeira, assim, foi meio caótica. Até pegando o que você falou aí, né, de não sabia dizer não ali para sua amiga, emprestou para ela, não sabia nem cobrar ali a multa, né?
planejamento financeiro é muito isso. Às vezes a gente precisa dizer não para outra pessoa para conseguir dizer sim para os nossos projetos. E é desafiador, gente, é muito desafiador. Mas a partir do momento que você consegue começar a fazer isso, os resultados são incríveis. Mas na minha vida foi um pouco diferente de vocês. Eu não sei se a minha mãe está aí me assistindo. Mãe, se você tiver, manda um alô para mim no chat. Mas eu aprendi desde cedo com ela a pagar os boletos em dia, a pagar as contas tudo em dia. Aprendi com ela que tinha que separar dinheiro para fazer as compras anuais ali, né? Que ela sempre ia guardando ali um dinheirinho para fazer as compras da matrícula escolar, os materiais escolares. Exato. E aí eu lembro que a minha madrinha, isso foi muito forte para mim. Quando saiu a nota de 20, gente, geração Z, nós não tínhamos a nota de 20 ali nos anos 2000. Quando saiu a nota de 20, eu fiquei louca para ter uma nota de 20. E a minha madrinha me deu uma nota de presente. E eu lembro que eu guardei essa nota. E toda vez que a minha madrinha ganhava uma nota de 20, ela me dava e eu ia guardando. Esse foi meu primeiro contato com o dinheiro, porque eu sempre fui, Então, sempre que eu ganhava alguma coisa, eu guardava. E juntava para fazer uma viagem, para comprar alguma coisa. E olhando até aqui os comentários, a Solange aqui disse que já usou muito cheque pré-datado. O que você acha disso, Dani? Foi esse aí que acabou com a minha vida, com o meu início de vida financeira, digamos aí. Ai, gente, assim, foi bem complicado, porque o que aconteceu? Quando eu comecei a trabalhar, assim, só fazendo um contexto, eu perdi minha mãe muito cedo, eu tinha 11 anos, então toda a vida eu fui criada na casa de parente, tudo, e ninguém nunca chegou para mim e explicou como que eu deveria cuidar do dinheiro. Eu não tinha como informação naquela época, né? Eu não tinha acesso a tanta informação, não tinha internet, né? Eu estou fazendo 40 anos, na verdade fiz 40 anos esse ano. Então, assim, imagina isso aí há 25 anos atrás. Então, assim, era muito complicado a gente ter acesso. E aí eu fui aprendendo tudo muito na raça. E aí, quando chegaram na faculdade, quando eu entrei na faculdade, acho que era anos 2000, mais ou menos, e me ofereceram uma conta universitária, eu falei, nossa, vai ser muito massa eu assinar um cheque e tal, vai ser bem legal. E eu peguei e levei meus documentos, estava com o nome limpo, e abri essa conta lá no Banco Real? lá na faculdade, né? Não, o meu era o Banco do Brasil, se eu não me engano. E aí abri essa conta no Banco do Brasil. Só que, assim, eu ganhava um salário bem pequeno na época, eu acho que não chegava nem a ser um salário mínimo, porque eu trabalhava meio que informal, não era carteira assinada e tal. E aí eu comecei a dar os cheques e também comecei a gastar o dinheiro, assim, achando que eu poderia usar o limite, que ia dar tudo certo. Só que as coisas saíram muito do controle. Eu comecei, assim, a dar esse tal do cheque pré-datado em 3 cheques, né, parcelado. E aí isso foi virando uma bola de neve, porque eu não consegui pagar o cheque, por exemplo, e aí eu fui resgatar o cheque para limpar o nome, aí tinha que pagar juros, eu não sabia que tinha que pagar juros, eu achava que era só chegar lá e pagar o cheque e eles iam me entregar o cheque. Aí depois eu descobri que eu tinha que pegar esse cheque e levar no banco, eu tinha que pagar mais outra taxa, e aí eu não tinha o dinheiro da taxa, por exemplo. Então não foi simplesmente só pegar o cheque lá do valor que eu tinha dado, né? Um cheque, eu lembro que na época era assim, como se fosse R$ 50 hoje, e eu paguei por esse cheque uns 200 para regularizar meu nome todo, de resgatar o cheque, de juros, para levar no banco. E assim, foi bem complicado. Eu lembro que eu fiquei bem traumatizada. Foi a partir disso aí que eu comecei a anotar as coisas, né, que eu comprava no caderninho. Então, tudo começou com o famoso caderninho, papel e caneta mesmo, gente. E dá-lhe burocracia, né? Porque você tem que ir no banco, aí depois tem que ir em outro. Só serve se for na sua agência. Você tem que perder um dia inteiro de trabalho. Não, eu sofri muito, muito, muito com isso. E aí eu fiquei anos, tá, gente, para regularizar meu nome. Não foi simplesmente no outro mês eu consegui o dinheiro e regularizei, não. Eu passei anos para fazer isso. E aqui, esse exemplo que eu estou dando para vocês é o exemplo mais simples que tem de falta de planejamento financeiro. Hoje, como consultora, eu percebo assim que existem
níveis mais elevados do planejamento financeiro e que muito pouco é falado sobre isso. Então, as pessoas também não têm acesso, que é isso que a gente vai trazer hoje aqui para vocês nessa live, né? Então, esse exemplo, digamos assim, que é o exemplo zero lá, né? Do comecinho mesmo, de quem está começando agora a vida e não tem nenhuma informação. Inclusive, a Solange até complementou aqui que ela nunca teve problema, sempre conseguiu se controlar. Isso é bem importante, né? Ter controle das nossas finanças é muito importante. Às vezes, até eu estava conversando com uma cliente essa semana, que ela falando assim, nossa, ela me mandou a fatura do cartão dela. E aí eu abri a fatura junto com ela e fui perguntando o que era isso, o que era aquilo. E no final ela falou para mim assim, nossa, Marina, nem eu sabia que eu pagava essas coisas. Então, às vezes a gente paga a fatura do cartão e não tem nem a menor ideia do que está ali dentro. E se você não sabe, gente, o que você está fazendo, você não consegue controlar isso. Então, dificilmente você vai conseguir se planejar se você não tem clareza. É como se eu colocasse você numa estrada e tapasse os seus olhos e falasse, vai, né? Você vai para qualquer lugar, você vai parar no além, você vai se perder. Claro que se você não tiver a destreza, nem saber por onde você deve seguir, você precisa ter muita clareza para conseguir chegar no seu destino, né? Saber exatamente onde você quer chegar e quais ferramentas, quais caminhos você deve percorrer. E as pessoas, normalmente, elas pensam que o planejamento financeiro é apenas essa etapa, né, da gestão dos recursos, do que você está ganhando e do que você, de quanto você gasta, quantos por cento você gasta numa categoria ou em outra, mas o planejamento financeiro, gente, vai muito além dessa etapa que é super importante, que normalmente é o nosso primeiro contato com o planejamento, é onde ali você começa a se organizar, mas existem várias outras esferas do planejamento financeiro. Eu vou pedir a Marina para explicar um pouquinho para a gente sobre essas etapas e onde que entraria essas etapas na vida das pessoas, porque planejamento financeiro pode ser aplicado durante a vida inteira. Não é só um problema específico, não é só na hora que você está começando. Aquela pessoa que já investe, inclusive, pode ter um planejamento financeiro para resolver algumas questões específicas. Me conta um pouquinho aí, Marina, sobre essas etapas, sobre essas várias nuances do planejamento. Geralmente a gente divide o planejamento em 6 etapas, inclusive a própria Planejar, né, que é o órgão principal de planejamento aqui do Brasil, que são o quê? Primeiro, realmente a parte de gestão financeira, que é para quem tem dívidas, quitar suas dívidas, se organizar, começar a planejar ali os primeiros objetivos, traçar as primeiras metas, os primeiros caminhos, reorganizar a vida financeira e dar o start ali, né? A segunda parte é realmente a parte de gestão dos investimentos. Então, ter ali investimentos, ter uma carteira de investimentos de acordo com o seu perfil de risco, montar uma carteira personalizada, saber se essa carteira vai fazer com que você consiga atingir os seus objetivos na data que você quer, para a gente partir para a parte 3, que é a parte de planejamento de aposentadoria. E quando eu falo planejamento de aposentadoria, não necessariamente as pessoas precisam parar de trabalhar, tá? Pode ser o que a gente chama de liberdade financeira, que é você não depender da receita do seu trabalho para pagar suas contas do mês. Os seus investimentos ficam encarregados de fazer isso enquanto você trabalha por prazer, né? A quarta parte é a gente planejar ali o seu risco, né? Fazer um planejamento de risco. Então, é onde entra a parte que até a Lívia é mais especialista, que é a parte de seguros de vida, né? Que a gente vai te proteger a sua vida. E quando a gente fala seguro de vida, as pessoas entendem seguro de morte, né? Acha que é só deixar a herança para o Ricardão, mas não, tá? O próprio nome já diz que seguro de vida é para te assegurar em vida se você ficar inválido, se você tiver uma doença grave como um câncer, por exemplo, ou se você precisa fazer uma cirurgia, ou se você é autônomo e precisa ficar afastado do seu trabalho. Então, seguro de vida é para te assegurar em vida mesmo. A quinta parte é a parte de planejamento tributário, onde a gente vai te ajudar a economizar o máximo possível nos seus impostos, né? De forma legal, tá? De forma correta, sem querer burlar o sistema. E a sexta parte, que também é muito importante, que o brasileiro não faz a menor noção de como funciona. E eu tenho até uma amiga que fala que o brasileiro não recebe herança porque ele nunca está preparado para pagar um inventário, que é a parte de planejamento sucessório, né? O quanto você precisaria pagar para receber uma herança.
Então, basicamente, essas são as 6 etapas do planejamento financeiro. O planejamento financeiro, ele pode ser revisto de tempos em tempos, até porque a nossa vida não é estática, né? Hoje a gente ganha 5 mil, amanhã a gente ganha 10, depois ganha 2, e aí, enfim, tudo vai mudando ao longo do tempo e o seu planejamento financeiro também muda ao longo dos anos, né? Inclusive, vocês se planejam? Comentem aí, gente. Alguém tem algum planejamento financeiro? Alguém já se planejou para algum objetivo? Vai colocando aí nos comentários para a gente. A Daisy, eu acho que é uma pergunta que a Dani vai conseguir responder. Estou perdidinha com essa história de migração dos servidores. O que está acontecendo, Dani? E como que você acredita que um planejamento bem estruturado pode auxiliar esses servidores públicos nessa fase de mudança da legislação? Essa parte de servidor público, ela é bem delicada, né? Porque a gente está passando aí, né, essas mudanças que teve aí na reforma da Previdência, e aí os servidores, eles estão nesse momento aí de migração, né? E o que a gente percebe? O que eu, como consultora, percebo aí dos meus clientes? Eu percebo que eles não se prepararam, né? Tem muitos clientes meus aí que já estão nessa fase bem próxima da aposentadoria e que eles estão completamente dependentes, né, do sistema. E isso está mudando, né? Daqui a pouco, né, a gente está vendo aí que os novos ingressantes, eles provavelmente eles não vão conseguir se aposentar da mesma maneira que os antigos. Isso já é um fato. E aí, a gente se depara, né, na necessidade de um planejamento mais estruturado, pensando no longo prazo para isso. Então, o servidor público, ele tem uma vantagem que ele tem um salário conhecido, né? E eu sempre falo para eles, isso facilita muito na hora da gente fazer todo o planejamento financeiro, porque ele tem a estabilidade do emprego e ele também tem o salário dele que ele conhece. Então, o planejamento se torna mais, talvez assim, talvez eu vou falar uma palavra aqui, mas não é a palavra que eu gostaria, mas ele se torna mais fácil, né, de ser executado, justamente porque a renda dele é conhecida, que já é diferente quando eu faço um planejamento, por exemplo, de uma pessoa que é empresária ou de um autônomo. Então, nesse ponto de migração dos servidores, é bem complexo, né? A gente precisaria estudar caso a caso, porque depende muito de quando ele ingressou na carreira de servidor público, né? Depende bastante disso. Mas o que eu tenho a dizer é isso, que o planejamento, mais do que nunca agora, se torna necessário na vida de todos os servidores públicos, principalmente, para não ficar dependendo aí do que vai acontecer, né? Porque imagina, tem muitos servidores aí que têm salários altos, e eles não vão aposentar com esse salário, isso já é um fato. Se a pessoa ganha lá seus 30 mil, seus 20 mil, ela não vai se aposentar com esse salário. E aí, como que ela vai manter o custo de vida dela? Então, é através do planejamento que a gente vai conseguir isso. Tem até um exemplo desse, eu tenho uma cliente que ela é servidora pública, e aí na carteira dela lá, ela ganha 15 mil reais por mês. Só que a gente já foi olhar para essa parte de aposentadoria dela, e ela vai se aposentar com 7 mil reais. É metade do que ela ganha. Mas por que ela aposenta com tão menos, né? Tem vários benefícios que ela vai ganhando ali ao longo da vida, algumas coisas que ela fez, alguns cursos que ela fez, que isso vai acrescentando salário para ela, além de vale alimentação, enfim, outras coisas mais. Quando a pessoa se aposenta, tudo isso sai do salário dela. O que fica é realmente só o salário cru, sem todas essas bonificações. Então, imagine você, uma pessoa que está acostumada, tem um padrão de vida de 14, 15 mil reais ali todos os meses. E aí, do dia para a noite, você se vê ganhando metade disso. Dificilmente as pessoas conseguem se adaptar a essa queda brusca de receita. Então, é aí que geralmente os brasileiros partem para o endividamento. Então, o planejamento financeiro é importantíssimo para quem é servidor público, para se planejar para esse acréscimo de renda. E não somente para servidor público, tá? Para você que tem carteira assinada e não conhece como funciona o nosso INSS, ele funciona como uma pirâmide, tá? E essa pirâmide funcionava muito bem no passado, porque como que o INSS funciona?
Ele pega aquela contribuição mensal que você faz e paga os atuais aposentados. Isso funcionava muito bem no passado, porque a expectativa de vida era muito baixa. Ou seja, os nossos avós morriam ali algo em torno de 60, 70 anos. E eu não sei como é que é a avó de vocês, gente, mas a minha avó teve 10 filhos. 2 morreram cedo, mas enfim, ela ainda ficou. Não, 3 morreram cedo e ela ainda ficou com 7. Então, são 7 pessoas pagando aposentadoria de poucas pessoas. Né? Eram 7 pessoas ali no mercado de trabalho pagando aposentadoria de poucas pessoas. O problema é que a pirâmide inverteu. Então, agora os 7 filhos da minha avó estão aposentados. E a nossa geração não quer ter filho mais. Quando acha alguém que quer ter filho, é 2 estourando, né? Às vezes tem o primeiro, já desiste do segundo. Então, nós temos poucas pessoas no mercado de trabalho pagando aposentadoria de tantas pessoas aposentadas. A matemática não fecha. Todos os anos o governo precisa injetar dinheiro na Previdência. E ainda assim, a gente tem um arrombo financeiro na Previdência, né? Tanto que recentemente nós tivemos uma reforma e futuramente teremos outras. Então, se você tem carteira assinada, você também precisa de planejamento para pensar no seu futuro. Se você é autônomo, pior ainda, né? O planejamento financeiro é mais do que fundamental para você. Então, acho que todos, né, precisam, de fato, ter um planejamento financeiro pensando no futuro. E essas etapas que você explicou muito bem, Marina, elas são completamente interdependentes, né? Você precisa, por exemplo, a Dani citou aí, o funcionário público, ele sabe a receita dele. Só que a gente tem também, que é minha área, vou puxar um pouquinho aqui a sardinha para o meu lado, quando a gente fala de seguro de vida, a gente também vai cobrir a parte dos imprevistos, porque você às vezes tem uma receita bem estruturada, você sabe quanto que você vai receber, você tem um cálculo ali, suas receitas estão ok, você está gastando menos do que aquilo, está conseguindo guardar um pouco de dinheiro, só que vem um imprevisto relacionado a uma saúde, uma situação familiar que você precisa ajudar. Então, você ter o conhecimento que você precisa ter uma reserva de emergência bem estruturada para a sua situação. A sua reserva, no caso do autônomo, ela é diferente de quem é empresário e tem uma responsabilidade, tem sob sua responsabilidade uma série de pessoas. É diferente do servidor público, que às vezes não precisa de uma reserva tão robusta. Então, cada caso, o planejamento ele vem para juntar todas essas etapas e fazer com que isso faça sentido, levando a pessoa até uma vida mais tranquila, né? Não só financeiramente, mas você saber que se você precisar de algum recurso, você tem. Você sabe onde você recorrer naquele momento, né? O seguro de vida é para situações de imprevisto que você passa em vida, invalidez, doença, cirurgias, internação hospitalar, e você não precisa tirar o dinheiro do seu bolso, né? Às vezes, seu plano de saúde não vai cobrir. Então, a gente fala que o gerenciamento de risco, eles são algumas ferramentas. O seguro de vida é uma, né? A reserva de emergência é uma ferramenta também do gerenciamento de risco. O plano de saúde é uma outra ferramenta do gerenciamento de risco, e a gente tem que ter isso tudo bem estruturado, né? Porque hoje em dia a gente não tem a velocidade, a gente tem o SUS, mas a velocidade com que você vai receber o atendimento, às vezes não vai ser a que você vai precisar. Você vai precisar ir no banco para pegar um empréstimo, para resolver um problema de saúde. Então, a gente precisa ter consciência de que isso você consegue evitar. Um problema perfeitamente evitável. Meu pai fala assim, é preferível 5 minutos antes do que 10 segundos depois. Não dá mais para desfazer, né? E deixa eu ver Adorei se a gente... essa frase. Adorei essa frase. E até pegando o gancho que você está falando disso, de seguro de vida, eu tenho até alguns clientes que me perguntam, Marina, eu sou autônoma, eu acho que eu quero começar a contribuir com o INSS porque eu tenho medo de que se eu ficar doente ou inválido, eu não vou receber minha receita. O que você acha disso, Lívia? Depende da contribuição da pessoa, né, e da receita, porque é aquilo que você falou, da mesma forma como a pessoa não vai se aposentar com o salário que ela recebe, às vezes ela tem uma expectativa que se ela ficar inválida, ela vai receber o salário que ela recebe, e não é isso, é de acordo com a contribuição da pessoa. Então, quando a gente vai fazer um planejamento com base no gerenciamento de risco, a gente precisa calcular exatamente o padrão de vida daquela pessoa,
A gente pode levar isso no âmbito, quanto eu preciso de renda passiva se eu perder totalmente a minha capacidade produtiva hoje? Qual que é o meu custo de vida? É 10 mil? Então, eu preciso fazer um seguro de invalidez, que aquele montante ali investido me gere uma renda passiva de 10 mil. Porque a invalidez é uma situação permanente que vai te acompanhar para o resto da vida, trazendo ali fisioterapia para o resto da vida, às vezes uma alteração, você precisa fazer uma reforma na sua casa para passar uma cadeira de roda, não é simples assim. Então, um salário do INSS, por mais que ele seja ali no teto, você esteja enquadrado para receber o teto, ele não vai arcar com todos esses custos. Então, o melhor que a gente pode fazer, eu acho que em todos os âmbitos, é nos cercar de todas essas ferramentas. Você tem que ter sua reserva, você tem que ter seu seguro, e se você tiver uma contribuição do INSS ali, se você entender que aquilo, junto com o seu planejador, né, aquele dinheiro que você vai contribuir ali vai te trazer um retorno interessante, que a gente, às vezes, não acontece, se você entender que isso vale a pena para você, tenha todas as ferramentas possíveis. No âmbito sucessório, é a mesma coisa. Às vezes a pessoa vai fazer um planejamento sucessório para na etapa da previdência privada. Eu já fiz toda a minha sucessão, está lá cotada no VGBL. E às vezes a gente tem outras ferramentas que são interessantes para você reduzir a carga tributária, que é no caso da holding. A gente tem um seguro de vida também que tem uma facilidade, uma liquidez muito grande, né, nesse momento. Então, a gente tem que ter isso tudo muito bem orquestrado, porque tudo se comunica. Exato. E não somente, né, tem toda a burocracia do INSS para receber. A pessoa, ela pode até estar inválida, doente, mas você tem que provar por A mais B mais C mais D para o INSS que isso é de verdade. E ele ainda demora absurdamente para te pagar. Então, ter um seguro privado ainda é a melhor das opções. Gente, você falou aí, e eu não vejo um caso que é familiar, é minha mãe. Minha mãe é aposentada por invalidez. Minha mãe trabalhou no Banco do Brasil durante anos. E em determinado momento da vida dela, ela foi transferida para um setor onde ela movimentava, fazendo compensação, ela, digitava o valor do cheque, digitava o valor, passava. Ela ficava o dia inteiro repetindo esse movimento e teve uma invalidez por LER, né? Lesão por esforço repetitivo. E eu lembro, eu era nova, mas eu lembro da luta que a minha mãe teve para passar por tantas perícias. Foi humilhada pelo perito, ela tinha que provar que ela não dava conta de trabalhar. Até hoje, minha mãe tem receio minha mãe não tem nenhuma condição dela trabalhar hoje, ela sente dores, já fez cirurgia nos 2 ombros. Então, assim, hoje ela tem um maior cuidado, ela não pode ter renda extra, porque ela tem medo de perder a aposentadoria dela. Se ela tiver alguma receita do INSS, vai lá e cancela a aposentadoria da pessoa. Então, é um processo que a gente não deseja que sua renda dependa disso, né? Se for necessário passar, bacana. Mas, quando você puder fugir desse problema aí, é o que a gente recomenda. Tudo isso que você, a Marina, falou, eu acho, assim, de extrema importância. E, gente, assim, uma orientação que eu quero aproveitar aqui na live para fazer é que cada pessoa é única, né? E, assim, na hora de fazer o planejamento, nós, profissionais, nós analisamos muitos detalhes que, às vezes, a pessoa não se atenta para aquele detalhe. Como, por exemplo, um detalhe, assim, que eu acho que é a primeira coisa que eu analiso e que, às vezes, a pessoa não tem noção, é o momento de vida que ela está passando. É o momento de vida, qual é a fase de vida que aquela pessoa está. E a gente, quando profissional, quando a gente começa a aplicar algumas ferramentas, para a gente começar a analisar, para fazer o planejamento, a gente começa a perceber que a pessoa, às vezes, ela não tem noção de que momento de vida que ela está, igual você estava explicando aí da sua mãe e tal. Talvez se ela tivesse tido, né, uma orientação no início, quando ela estava mais jovem, quando ela tinha mais saúde, ela poderia ter chegado nessa fase da aposentadoria, mesmo por uma invalidez, mas de uma forma mais tranquila, né? Então, assim, uma orientação que eu queria deixar é isso. Quanto antes a gente começar, né, o planejamento, melhor você vai chegar na sua aposentadoria, né? Com menos imprevistos aí e com mais tranquilidade. É uma das coisas que eu
Sempre falo para o cliente, né? E o pessoal fala assim, mas eu já estou com 50 anos, estou com 40, tá tarde para começar? Não, gente, não tá tarde. Porque o momento certo é o agora, é o hoje, é o momento que você tem consciência de que você precisa. Poderia ter sido antes? Poderia, mas o antes já passou, então vamos começar agora. Né? Aquele ditado, daqui 5 anos você vai ter, como que é? Você vai querer ter começado antes, né? Sempre o pessoal fala isso. Inclusive, essa cliente que eu citei ela aqui, que ela é funcionária pública, ela ganha 15, taranã, gente, ela tem 40 e não vai cacetada. Sim, ela tá beirando 50 anos já. Então, nunca é tarde para começar, tá? Eu vejo muitas pessoas falando assim, quando eu ganhar mais dinheiro, eu começo. Quando eu receber tal herança ou tal dinheiro, eu começo. Quando eu mudar de emprego, eu começo. Não, começa agora. Quanto mais cedo você começar, mais fácil é, mais barato é, mais simples fica. Então, não deixa para começar amanhã aquilo que você consegue começar hoje. E uma das principais coisas, assim, quando a gente começa a fazer essa análise, é identificar o motivo pelo qual a pessoa precisa do planejamento. Porque ninguém, gente, eu até costumo falar isso assim nas minhas redes sociais, ninguém guarda dinheiro só para guardar dinheiro. Você não pega o dinheiro ali para deixar no banco e falar assim, eu tenho 1 milhão no banco, eu tenho 2 milhões no banco. Não, não é para isso que a gente faz um planejamento, que a gente começa a pensar em ter investimentos. Não é por aí. A gente pensa em ter uma qualidade de vida, né? Você vai ter o dinheiro ali para você proporcionar uma qualidade de vida para os seus familiares, para as pessoas que você ama, para você realizar os seus sonhos, né? E para você chegar na sua tão sonhada renda passiva, né? Então, hoje, uma outra orientação que eu também dou para os meus clientes é para ter um pensamento como se fosse 3 gavetas de necessidades, né? Que é aquela gaveta da sua reserva de emergência, né? Para todas as necessidades que surgirem aí de imprevistos. E aí eu recebo muito uma pergunta de que valor que eu coloco nessa reserva de emergência, Dani? É 3 meses da minha renda, do meu salário? É 12? Como que é? Gente, para cada pessoa tem um cálculo específico, porque isso vai depender muito da sua renda, da renda que você ganha. Então, voltando àquele assunto, a reserva de emergência de uma pessoa que conhece a sua renda e tem estabilidade como servidor público é completamente diferente da reserva de emergência de uma pessoa que não tem renda, que não tem renda todo mês, por exemplo, ou que o valor é variável, como é o caso de um feirante, por exemplo. Eu tenho clientes feirantes que ganham muito bem, mas que na pandemia eles passaram muita dificuldade, por exemplo. Então, a gente tem que colocar ali uma gordura para alguns momentos que podem vir a acontecer, como a gente teve aí na pandemia. E aí, depois dessa gaveta, eu coloco a gaveta de realização de sonhos e aquisições. Por que eu coloco essa gaveta? Gente, essa gaveta é muito importante. E chega muita gente até mim sem ter uma reserva para isso. Eles só pensam, os que pensam, né, na reserva de emergência e na aposentadoria. Mas eles não lembram dos sonhos que eles querem realizar, das viagens que eles querem fazer. Eles não lembram do carro que ele quer trocar, do celular, não lembra de nada disso. E aí, o que acontece? Ele desmonta toda a sua estratégia, porque ele vai querer tirar o dinheiro para fazer essas coisas, ou da reserva de emergência, ou da sua aposentadoria que ele estava guardando. E a terceira gaveta é pensando na renda passiva ou na sua aposentadoria. Então, hoje, eu acho assim que uma estrutura para começar o planejamento, a pessoa ela tem que começar a pensar nessas gavetas, sabe? Para a gente construir aí um planejamento bem adequado e personalizado para cada cliente. Eu acredito. É assim também. Não, com certeza. Eu acredito muito nesse processo, mas eu estava pensando aqui, enquanto você estava falando sobre a pandemia, e a pandemia realmente ela veio, assim, para a vida financeira de muitas pessoas e de muitas famílias foi devastadora, do empresário nem se fala, né? E consumiu a reserva de emergência, as pessoas tiveram que resgatar investimento, vender imóvel, tudo, né? O que estava alugado, o inquilino saiu, você perdeu receita. Então, realmente, a pandemia, do ponto de vista financeiro,
trouxe muitos problemas. E a gente chega naquele indivíduo que está endividado, né? E acha que, nossa, sabe quando aquela pessoa está tão distante de um objetivo que ela acredita que ela não pode nem pensar naquilo que ela não vai conseguir atingir, né? E a gente tem planejamento também. Oi, olha lá que maravilhosa! E a gente só interrompendo, a Joane também é uma das consultoras, tá? Da Portfel. Joana tá viajando demais. Acho que agora ela sossegou, né? Joana estava aqui essa semana. Agora ela vai para casa. Vai! Então, só voltando aqui ao que eu estava falando, existe o planejamento também para auxiliar as pessoas a sair de situações de dívida. A Joana quer falar. Fala! Ela falou que vai dormir na cama dela depois de uma semana. Eu estava mutada aqui. E como que fica essa questão do planejamento? Quais ferramentas que a gente tem para auxiliar os nossos clientes que estão em situação de dívida? Às vezes tem uma receita legal, mas endividou durante a pandemia. Existe isso também? O planejamento financeiro é só para quem está no 0 a 0 ali e tem uma sobra financeira? Como é que a gente faz a gestão disso? Eu penso, né? Vou até atravessar a Marina aí, mas eu quero ouvir depois sua opinião também, Marina. Mas eu acho que o primeiro ponto é identificar em qual perfil ali financeiro que o cliente está naquele momento, né? Se ele está passando por um perfil em que ele está mais endividado, por exemplo, ou que ele já está conseguindo sair do endividamento e começando a entrar no 0 a 0. Então, eu penso que identificando ali qual que é o momento, a gente consegue fazer um planejamento bem adequado. Eu concordo 100% com a Dani, sem tirar nem pôr. Acho que é bem isso mesmo. Cada pessoa é cada pessoa e tem que ser bem personalizado mesmo. E até pegando um gancho aqui que a Daisy colocou, que a pandemia mostrou por mais bem a importância da reserva de emergência. Nossa, eu tenho N casos disso aqui, que eu posso ficar aqui até amanhã contando. Mas 2 para mim que ficaram muito fortes, foi uma que realmente foi demitida, e ela só não se endividou porque ela tinha uma reserva de emergência, e o outro foi que ele ficou internado por quase 1 mês, e ele, a priori, ele foi internado através do plano dele de saúde, só que ele foi muito descuidado nesse plano, e ele quis migrar para um hospital particular, e ele só conseguiu sobreviver porque ele tinha uma reserva de emergência, ele conseguiu pagar os custos de um hospital particular. Então, gente, ter uma reserva de emergência é mais do que fundamental, assim, pode ser vital, inclusive. Eu tô olhando se meu áudio tá ok. E isso aí, ó, reserva de emergência, e para quem não sabe, isso também poderia ser resolvido com o seguro de vida, porque o seguro de vida dá esse reembolso, ele paga direto. Existe um seguro de internação hospitalar, inclusive internação em CTI, que foi, assim, recorde de pagamento durante a pandemia, realmente tirou as pessoas de ruínas, verdadeiras ruínas financeiras. Acho que todas as seguradoras tiveram recorde de pagamento dessa cobertura específica. Então, é isso que a gente fala, né? O planejamento e a estruturação sobre a orientação de um profissional pode não só levar você, né, a uma performance, vamos colocar assim, em relação aos seus investimentos, você ter melhores rendimentos e estar numa alocação bem estruturada de acordo com o seu perfil, o seu momento de vida, mas também pode te tirar de situações que são ruins, que você não estava esperando. Mesmo a pessoa mais planejada do mundo, né, não podia imaginar que a gente ia passar por uma situação de pandemia. E a gente pode falar. Não, pode terminar. Não, e isso é importante não só para a pessoa física, que é o que a gente está falando também, nós temos o braço para empresas, né? A gente consegue também fazer esse planejamento estruturado, mas era só esse finalzinho aí. Até falou que é importante que a gente tenha 2 tipos de reserva. Reserva para aqueles gastos que nós conseguimos prever,
né, que é o IPTU, IPVA, seguro do carro, matrícula escolar, troca de celular, e a gente tem que ter uma reserva para aqueles gastos que a gente não consegue prever. Ninguém conseguia prever uma pandemia, ninguém consegue prever um acidente de carro, ninguém consegue prever um câncer, e o seguro de vida, ele te auxilia fortemente para você não ter que zerar a sua reserva de emergência se alguma dessas coisas acontecerem. Mas ainda assim, se faz muito importante ter as duas coisas, tanto a reserva de emergência, quanto seguros. E eu acho que não é nem só seguro de vida. Gente, eu conheço muitas pessoas que falam que o seguro do carro é Deus. Uhum. Gente, eu vou aproveitar o seu gancho, Marina, e vou compartilhar com vocês uma situação que aconteceu recente. Mas antes, eu queria mandar um abraço para o meu colega da APOF, que está aqui nos assistindo, lá do Japão. Eu vi a mensagenzinha dele aqui. Eu faço parte da APOF, que é uma associação para educadores do Brasil, e a gente já está ganhando o mundo aí. Tem vários países que já estão com integrantes dentro da APOF. E eu sou a representante aqui no estado de Goiás, então é bem bacana. E isso surgiu também durante a pandemia, viu, gente? Que a gente se juntou e cada um faz uma parte voluntária para levar a educação financeira para o Brasil inteiro. Mas voltando aqui ao que eu estava falando com vocês, essa parte do seguro do carro, olha só o que aconteceu recentemente comigo. Eu sofri um acidente no final do mês e no acidente teve a perda total dos 3 carros envolvidos, né? Que foi o carro que eu estava e mais 2 carros. E aí, o que aconteceu com isso? A pólice do seguro, ela tinha aquela parte para terceiros só até o valor de 100 mil reais. Gente, 100 mil reais foi um dos carros. Então, assim, fica aqui para vocês esse alerta, né? Graças a Deus a gente tinha o seguro, mas a gente teve que ver aí um plano B de como que seria feito para fazer esse pagamento aí do segundo carro. Então, assim, o seguro, ele cobriu o nosso carro, cobriu mais um carro e ainda teve mais essa particularidade que aconteceu, que foi um imprevisto e que, assim, foi um imprevisto que gerou uma despesa extremamente alta, porque o outro carro também valia mais ou menos 100 mil reais. Então, assim, por uma dessas, né, se a pessoa ela está completamente sem reserva ali, está muito no limite, não tem um planejamento, ela desmonta a estratégia de anos na vida dela. Porque ela vai ser obrigada, se ela tiver, né, vamos ser otimistas aqui, se ela tiver algum tipo de investimentos para aposentadoria, ela vai ser obrigada a resgatar. E aí, no momento que a gente está na economia, como a gente está agora, pode acontecer daqueles investimentos estarem num momento de volatilidade muito acentuada e ela pode realizar prejuízo, né? Então, a importância do planejamento para todos os momentos da vida, gente. E, assim, eu estou trazendo essa experiência para vocês porque realmente foi uma coisa que não fazia parte da minha reserva de emergência. Eu nunca imaginaria que eu teria um prejuízo, assim, da noite para o dia, né? De mais aproximadamente 100 mil reais do nada, né? Então, uma das opções que a gente, né, pensou foi da parte do seguro do nosso carro, de pagar o carro do terceiro e realizar o prejuízo de ficar sem carro, por exemplo, né? Uhum. Mas hoje, né, no próximo seguro, eu já pretendo fazer uma apólice com a parte de terceiros maior, porque 100 mil é muito baixo, percebi isso. Seguro, isso é muito claro para mim. Seguro, assim, ninguém quer pagar por um seguro mais caro. Mas na hora que a indenização vem, todo mundo queria ter contratado um seguro maior. Seguro, gente, é cobertura de risco. Qual que é o risco? Qual que é a chance de você sair no trânsito e se envolver num acidente? É alta. Qual que é a chance de você, em um momento da sua vida, você passar por um problema de saúde? É alta, porque a gente não tem nem os testes genéticos conseguem trazer para a gente essa informação, né? E existe um seguro que é pouco divulgado, que eu tenho alguns clientes que são médicos e outros que trabalham na área estética, que é super importante, que é o seguro de responsabilidade civil, que se o cliente, o paciente se sentir lesado por algum procedimento médico ou estético e ele vier a processar esse profissional, existe um seguro que cobre todos os custos processuais, que
se identificado, porventura, que a culpa é do profissional, existe o seguro que paga essa indenização, e risco, nesse nível, assim, a gente paga, o profissional ele paga com o patrimônio. Então, ele precisa vender a casa dele, ele precisa abrir mão, se ele tiver um outro imóvel, que ele precisa abrir mão desse imóvel, ele precisa abrir mão desse bem, ele precisa abrir mão desses investimentos para poder quitar, para poder arcar com essas indenizações. Então, assim, é super importante que vocês tenham acesso à informação, que vocês busquem e estejam dispostos realmente a pôr a mão na consciência e entender o que a falta do planejamento pode me causar de prejuízo. Eu estou disposto a pagar por isso? Eu estou disposto a pagar para ver? A correr o risco? Acredito que Lívia, a maioria não. Uma coisa que você está falando aí que eu acho muito importante é que eu falo também, usando essa minha experiência, que quando você está pensando no seu planejamento sem o auxílio profissional, você não vê, não enxerga alguns detalhes que fazem a diferença. E quando você pega uma visão de fora, completamente, assim, é maravilhoso o que pode acontecer de benefício para você, né? E eu falo que até nós mesmos, profissionais, nós também precisamos de um planejamento com outro profissional, justamente para não ficar de olhos fechados, assim, para coisas que a gente, às vezes, de nós mesmos, a gente não consegue ter essa noção. Então, é muito importante a pessoa saber ter a base, né, da educação financeira e ter noções aí de planejamento, mas mais importante ainda é ela ter acesso a profissionais da confiança dela para estar orientando nesses momentos também. A gente fica muito enviesado, né, fazendo o próprio planejamento. Até a gente comenta bastante que a gente tende a subestimar os gastos que a gente gosta de fazer e superestimar os gastos que a gente não gosta de fazer. Então, por exemplo, geralmente as mulheres, não, eu gasto só R$50 por mês com salão. E os homens, não, eu gasto só R$20 por mês com jogos. E aí você começa a avaliar, né, e realmente acompanhar ali no dia a dia, a pessoa gasta muito mais que isso. Né? Ao mesmo tempo que se você perguntar à mulher o quanto o marido dela gasta com jogos, ela fala, não, ele gasta uns R$1.000 por mês, assim, gasta muito com jogos. Então, é importante ter um olhar de fora mesmo para isso. E eu vou até além, né? Se você tem uma empresa e a sua empresa não tem seguro, algo errado não está certo. Eu vi uma reportagem na TV que uma loja pegou fogo, uma loja de utilitários, como se fosse um 99, que vendia vasilha de plástico, essas coisas. E a loja pegou fogo. E se cara, a pessoa, eu achei fantástico, porque o brasileiro não tem o hábito de fazer seguro. E a pessoa tinha, o dono da loja tinha um seguro. Então, o prejuízo dele foi muito menor do que se ele não tivesse um seguro. Então, a sua casa tem que ter um seguro, a sua empresa tem que ter um seguro, sua vida tem que ter um seguro. Você tem que ser todo assegurado, entendeu? Para evitar que você ou se endivide futuramente ou tenha que liquidar patrimônio mesmo, vender casa, vender carro, vender tudo que você tenha para pagar algo que talvez não estava aí nos seus planos de acontecer. E puxando o gancho aí, né, que o seguro ele vem da etapa do gerenciamento de risco. Mas gerenciar risco, a gente também precisa fazer de forma correta nos nossos investimentos. Porque, às vezes, a pessoa contrata um profissional para dar uma orientação correta sobre uma alocação estruturada e a pessoa não avalia muito essa etapa do risco, né? Ela só quer retorno. E o quanto que isso aí pode também impactar e levar a pessoa a ter perdas muito grandes na carteira, porque não olhou para um lado que é o gerenciamento de risco, só que voltado para os investimentos também. Agora também com o avanço da pandemia, né, deixou muito bonito investir em ações. Né? Muito foi falado sobre ações, que bolsa de valores era o melhor dos mundos, que todo mundo tinha que investir na bolsa, e muitas pessoas chegam, né, extremamente conservadoras, mas com a carteira em 100% ações. Então, é importante entender o seu perfil de risco, é importante entender se os seus investimentos estão linkados com os seus objetivos, se faz sentido você manter uma carteira dessa,
E de antemão, a gente fala que mesmo que você seja agressivo, ter uma carteira só de ações não é tão interessante assim, não é. Tem como a gente diversificar em várias outras classes de renda variável também, tá? Para você ter resultados ainda melhores no longo prazo e diminuir ainda mais o risco. E eu quero... essa semana... desculpa. Não, eu só ia falando para que, se alguém tivesse alguma dúvida, já ir mandando ali no chat para a gente ir respondendo as dúvidas antes de terminar, mas pode falar. Não, essa semana eu ouvi que é possível ser conservador tendo 100% de ações. Eu não entendi que vale a pena eu entrar nesse tipo de discussão, afinal de contas a pessoa estava com viés muito forte, né? E achei que não valia a pena a priori. Eu deixo amadurecer. Sabe aquela coisa que te chacoalha e você tem que respirar? Falei, deixa eu acalmar, deixa eu ver como que eu respondo. Eu estou pensando até agora se vale a pena. Eu já vi pessoas falando que deixava a reserva de emergência em criptomoedas, a reserva de emergência em fundos imobiliários, em ações. Para que deixar dinheiro em algo que rende só 100% CDI, se eu posso deixar em ações? Isso aí aconteceu muito durante a pandemia. Eu tive clientes, assim, que entraram numa vibe aí de recorde da Bolsa antes da pandemia e que acharam que renda variável não variava, né? Que estava aí naquela época, antes da pandemia, que começou a bater alguns recordes. O que ele fez? Ele, da cabeça dele, transformou a reserva de emergência dele numa reserva de oportunidade, né? Que é uma outra coisa já para investidores mais experientes. E ele comprou toda a reserva de emergência dele em ações, sem falar comigo. Eu não sabia. E aí, quando começou a pandemia, nós tivemos aí alguns dias aí, teve um dia que teve um monte de circuit break, né? Que a gente teve aí os problemas que aconteceram na Bolsa de Valor. E aí, o que aconteceu? 2 dias depois, ele me liga, desesperado. Por quê? Ele tinha colocado lá mais de 200 mil, todo o dinheiro dele na Bolsa antes, e aquilo lá tinha virado 50 mil, da noite para o dia. Derreteu. Detalhe, ele era uma pessoa autônoma, um empreendedor, né, digamos assim, que aqui, eu falo de Goiânia, tá, gente? Aqui a gente tem muito, assim, essa parte de vendas de roupa, da 44 aqui, então, assim, ele era uma pessoa que trabalhava com isso. E aí a loja dele ficou fechada e etc, etc. E ele teve que resgatar uma parte desse dinheiro para alimentação, gente. Chegou a esse nível. Então, assim, imagina o prejuízo que ele teve que suportar. Então, assim, é muito sério quando a gente fala de renda variável, gente. E outra coisa, não é só renda variável que tem variação, não, tá, gente? Eu também tive clientes que empolgaram em título público longo, né, de papéis de vencimentos mais longo, e nós tivemos também uma volatilidade muito grande. E pessoas que colocaram dinheiro, por exemplo, em títulos do Tesouro com vencimentos mais longos, tiveram uma desvalorização e teve gente que teve que resgatar, porque colocaram a reserva de emergência ali. Imagina, então não é só na renda variável que pode acontecer uma realização de prejuízo se o investidor fizer um resgate no momento errado. Então, mais uma vez, né, eu bato na tecla aqui do auxílio, né, do acompanhamento profissional em todas as etapas da sua vida, né? Porque aí, nesse caso do cliente, ele entrou em contato comigo e a gente conseguiu descobrir uma outra alternativa. No momento, ele tinha crédito e foi mais viável para ele pegar um crédito, que a taxa ainda estava baixa, do que fazer o resgate dos investimentos dele que estava em bolsa. E aí a gente esperou voltar um pouco de alguns investimentos para ele fazer o resgate e quitar esse empréstimo. Mas aqui eu coloco para vocês essa reflexão. Imagina assim, se ele resolve fazer tudo da cabeça dele, que ele já tinha feito coisa errada. Ele ia entrar numa bola de neve ali que ia custar anos de investimentos dele por uma decisão no momento sem acompanhamento e emocional, né? Então, a gente realmente precisa do planejamento. Pois é, nesse caso desse cliente específico, né, o consultor, né, o planejador ali, deu a orientação que ele precisaria pegar um empréstimo.
quando é que isso seria possível na cabeça das pessoas se não fosse uma análise macro, porque provavelmente esse investidor ia deixar o dinheiro, não sei o que ele ia fazer, né? Ele ia deixar o dinheiro ali com aquele viés de vai voltar, vai voltar, vai voltar, ou então ele ia resgatar tudo e tomar um prejuízo de, sei lá, 150 mil. Então, é muito importante até na hora de fazer um empréstimo, até na hora de tomar uma decisão no momento ruim, não só aquele aconselhamento na hora que está tudo indo bem, não, mas a gente precisa de ajuda e entender isso antes que o negócio comece a virar uma ladeira abaixo, né? Não deixar que suas perdas continuem aumentando. E tem uma coisa que eu falo muito para todos os meus clientes e para todo mundo, que é o seguinte: não se preocupe com o tempo que você demorar ali para definir a estratégia que você quer seguir. Mas depois que você decidir, que você encontrar um profissional da sua confiança, seja aderente à estratégia. Seja aderente, porque as estratégias, elas não são da noite para o dia, elas não acontecem em um ano, em um mês, em 2, 3 dias, não é assim. Então, você também, né, precisa demorar um pouco para decidir o que você quer, para ter certeza, para você seguir as estratégias depois, que nem o caso desse cliente mesmo. Ele já estava comigo tinha algum tempo e ele decidiu, da cabeça dele, comprar umas ações aí com a reserva de emergência dele, da indicação de um colega que estava ganhando dinheiro com isso. Só que ele deu o azar que ele entrou no momento da pandemia, né? Ele entrou, poucos dias depois estourou a pandemia. Então, assim, ele não teve tempo de resgatar o lucro ali que o colega dele indicou para ele, né? Que seria. Então, é muito importante seguir a estratégia. Tem que ter muita paciência também, né, Dani? Porque eu vejo muitos clientes ansiosos. A gente traça a estratégia, apresenta para ele ou para ela e eles querem o resultado para ontem. A pessoa agiu 30, 40 anos daquela forma que é que tudo muda da noite para o dia. Né? Se você engordou a vida inteira e quer emagrecer, nós temos uma ex-personal trainer aqui na live conosco. Ela pode dizer isso melhor do que eu. Não é da noite para o dia que você vai ter os músculos que você quer, não. É um trabalho contínuo, tem esforço, sim, não tem magia. Se você tem um amigo seu falando que tem um super investimento, que está pagando 10% ao mês, foge que é golpe, foge que é pirâmide. Os investimentos, gente, o planejamento financeiro é uma construção diária. Todo dia você tem que colocar um tijolinho, um cimentinho, um tijolinho, um cimentinho. E ao longo da vida você vai ver o seu muro crescendo, tá? E outra coisa também que eu vejo bastante é exatamente o que o Kaique falou, cara. Ele foi em cima do que eu queria falar. Confiar em alguém que nem estudou, né? Então, às vezes, a pessoa confiou mais no amigo que falou que era bom investir na bolsa e tirar todo o dinheiro que ele tinha e investir ali, do que na profissional, né? A gente é certificada, a gente trabalha com isso há muito tempo, a gente tem embasamento para falar o que a gente faz, a gente tem vários cases de sucesso aqui que a gente podia passar noites falando, e o que a gente aconselha não é por acaso, né? Então, confia no método e tenha paciência que o resultado vem com toda certeza. E você falou aí do personal, gente, esse personal sou eu. É muito isso aí que a Marina falou, eu acho que vai para todos os âmbitos da nossa vida. É a forma como o nosso cérebro toma decisão. A gente sempre quer atalho. Então, a gente precisa de contra o atalho que vem para substituir isso, que é o caminho mais seguro, é o caminho da disciplina, né? Quem já conhece a história do Warren Buffett, é um investidor multimilionário, que começou a investir aos 10 anos de idade, 9 ou 10 anos, cada hora eu escuto uma coisa diferente, mas nessa fase da vida, e que ele, toda vez que ele é perguntado o que ele faria diferente na vida dele como investidor, a resposta dele, e de vários outros investidores naquele nível, é sempre a mesma. Eu teria começado antes. Então, não importa se você tem 10 anos de idade, se você tem 15, se você está começando sua vida profissional, se você está perto de aposentar, se você precisa, todos nós precisamos de orientação e sempre é um momento bom para começar, como a Dani já falou lá atrás, né? Eu acho que
todo mundo que teve uma experiência boa, que teve uma experiência, poderia ter olhado para trás, tá bom, eu ganhei dinheiro aqui, consegui fazer isso aqui sozinho, foi legal, mas será que se eu tivesse sob orientação de um profissional, eu teria ido melhor? É uma pergunta que você tem que fazer, né? Outra, será que se eu tivesse orientação de um profissional, eu teria ido por esse caminho, teria tido essa perda? Então, são muitos vieses, muitos atalhos que a nossa mente leva a gente a acreditar, principalmente quando a gente está ganhando dinheiro, fez uma operação legal, comprou uma ação que subiu, é a hora que a gente vai lá e corre, quer comprar mais, e o profissional te fala assim, como a Dani explicou, vamos manter a estratégia, é isso aqui que é importante para você, por causa do seu momento de vida, por causa da sua necessidade de liquidez. Você tem 2 filhos, você não pode colocar isso tudo em renda variável, você tem funcionários aí que dependem do seu negócio, se você perder tudo e precisar fazer um investimento, como é que você vai fazer? Então, planejamento financeiro é coisa séria, né? Se você quer recomendar alguma coisa no âmbito financeiro para alguém, recomende a orientação, recomende um bom profissional, recomende uma empresa séria, recomende alguém que já estudou, porque essa pessoa vai com certeza conseguir ajudar esse seu amigo, essa pessoa que você gosta, a não cair nesse tipo de atalho, nesses... Gente, atalho não funciona para nada, né? Você quer emagrecer fazendo jejum, você só vai conseguir por 24 horas e depois vai ter uma compulsão alimentar, vai comer tudo em dobro. Então, funciona assim na alimentação, funciona assim nos investimentos, funciona assim para atividade física e para várias outras situações da nossa vida. E o grande alerta que eu falo, né? Vou falar mais uma vez aqui, gente, é a frase que todo mundo que trabalha com investimento fala, né? Quanto maior, né, a promessa de rentabilidade, maior é o risco, gente. Maior é o risco. Só que o pessoal esquece dessa segunda parte. Né? Então, fiquem atentos, né? Não existe você dobrar o seu capital com uma transação da noite para o dia sem risco. Não existe isso. E vou até pegar uma frase do Warren Buffett, já que a Lívia citou ele. Ele fala que o mercado de ativos, né, o mercado financeiro, ele é uma máquina de tirar dinheiro dos impacientes e dar dinheiro para os pacientes. A pergunta é de que lado você quer estar, né? Você que é impaciente, você quer continuar dando dinheiro para o paciente ou você quer mudar de lado e começar a receber dinheiro dos impacientes, né? Mas, enfim, se essa live ajudou vocês de alguma forma, se vocês precisarem de qualquer outra ajuda além dessa, nós vamos deixar o nosso Instagram aqui nos comentários. Segue a gente, manda uma mensagem para a gente, nós somos extremamente acessíveis aqui para ajudar vocês. A ideia é ver todo mundo começando a investir mesmo. Aí, se vocês tiverem dúvidas também, tiverem com vergonha de mandar por aqui, falar alguma coisa aqui, pode mandar no privado. A gente terá o maior carinho em responder todo mundo. Sugestões também de assuntos para as próximas lives, pode acessar nossas redes sociais aí, deixar a sugestão também, que a gente traz aqui para vocês. Ô, Marina, eu vou te pedir para colocar o meu Instagram. O meu é @livenriques. A Marina já colocou lá nos comentários dela, porque eu não consigo digitar daqui. Você pode tem algum também? Ponto, alguma vírgula? Não, Livenriques tudo junto, @livenriques. O da Dani, a Dani saiu, acho que ela deve ter caído sem querer. Deixa eu vou pegar o da Dani aqui e já vou colocar aqui. É Daniele Porto, né? Mas eu não sei se tem alguma outra coisa. Pessoal, sigam nossas redes sociais, tem o Instagram da Portfel, lá vocês vão ter acesso também a outros consultores. Nós somos uma equipe atualmente de 30 profissionais, mas estamos crescendo. Se você quer ser um consultor da Portfel, nós estamos em processo de expansão, estamos recebendo um currículo, então entra lá, deixa uma mensagem que os sócios vão entrar em contato com vocês, porque assim, eu estou tendo uma experiência maravilhosa com a empresa, uma empresa que dá espaço para todo mundo, e que, assim, dá uma estrutura. A Marina hoje é uma das sócias, então uma pessoa que começou como consultora também, para vocês terem uma ideia de como a empresa acredita que quando você entrega, você também tem espaço ali. Então, acho que esse modelo, ele é bem interessante.
recomendo a todos que busquem bons locais para trabalhar. Então, se você quer ser um consultor financeiro, é aqui que você vai ter uma boa estrutura, que você vai se sentir no meio de muitas pessoas com experiência, e como eu estou me sentindo assim, estou muito feliz. Dani, você quer falar alguma coisa? Marina, para a gente já estar na hora de encerrar. Acho que agradecer a presença de todos, obrigada por todo mundo que assistiu até o final. Novamente, se vocês tiverem dúvidas, precisarem de ajuda, pode falar conosco nas nossas redes sociais. E espero ver todos vocês de novo na nossa próxima live daqui a 15 dias, na quarta-feira, e nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Gente, eu também quero agradecer a todos que acompanharam a live aqui. Eu vi aqui alguns nomes conhecidos. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Estou disponível nas redes sociais também. Lá eu mostro um pouquinho do meu dia a dia, né? Como diz, tentando ser blogueira, só que não. E é isso, gente. Contem comigo aí lá no Instagram também, no YouTube. E na Postfel também, a gente tem muito conteúdo no YouTube da Postfel. Então, se você não se inscreveu, se inscreva. Tem muito conteúdo lá, gratuito também para vocês. Falando nisso, fala, Marina. Você vai falar? Não sei, eu ia mandar um beijo. É isso mesmo. A Dani lembrou muitíssimo colocado que nós temos um curso de educação financeira. Ele completa um curso de mais de 30 horas lá no YouTube da Postfel. Então, se você quer entender o passo a passo sobre os investimentos, sobre como começar, desde renda fixa, renda variável, todo o mercado, inclusive internacional, é só ir lá e assistir essas aulas que estão muito boas mesmo, uma qualidade técnica incrível. Muito obrigada a todos que estiveram aqui na live, e a gente se despede e vejo vocês daqui a 15 dias, na quarta-feira, para mais um Papo de Investidor. Beijo, gente. Até mais, gente.